A graça e a paz, povo de Deus. O tema do nosso devocional hoje é Purgatório, origem histórica e o que a Bíblia diz. Saiba que se um dia alguém te fazer uma pergunta, você acredita no purgatório? Você saberia responder de onde surgiu essa ideia? Muitas pessoas discutem esse assunto sem conhecer a história. Por isso, precisamos olhar para duas coisas. Primeira, como essa crença surgiu, e segundo, o que a Bíblia ensina sobre o destino do homem após a morte. De pronto, podemos afirmar que o purgatório ele não nasce junto com a igreja. A ideia do purgatório ela não tem no início do cristianismo, mas é uma ideia que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, e nos primeiros séculos da igreja não encontramos a doutrina estruturada do purgatório. Mas o que nós encontramos são algumas perguntas teológicas surgindo. Perguntas como: o que acontece com quem morre salvo, mas ainda é imperfeito? Existe alguma purificação após a morte? E aqui nós vamos ter como resposta uma influência da tradição judaica. Uma das bases usadas para essa ideia aparece no livro de 2 Macabeus. Nesse texto, Judas Macabeu manda oferecer sacrifícios por soldados que morreram. Isso mostra que alguns judeus acreditavam que algo poderia ser feito pelos mortos. Mas observe algo importante: ali não existe ainda a doutrina de purgatório, apenas a ideia de intercessão pelos mortos. O desenvolvimento dentro da igreja, ela vem com o passar dos anos, dos séculos. Alguns teólogos começaram a refletir sobre a possibilidade de uma purificação após a morte. Um dos nomes importantes nesse processo foi Agostinho de Hipona, e ele falava da possibilidade de um fogo purificador para alguns cristãos. Mais tarde, outro líder importante foi Gregório I, e essas ideias foram amadurecendo ao longo da Idade Média. E aí vem o surgimento do termo purgatório. A palavra vem do latim purgare, que significa purificar, e com o tempo passou a se usar a palavra purgatório, ou seja, um estado de purificação antes de entrar na presença plena de Deus. Teólogos medievais, como Tomás de Aquino, ajudaram a sistematizar essa ideia, e o crescimento das indulgências veio logo na sequência. Na Idade Média, surgiu a prática das indulgências. Indulgências eram atos de oração, penitência, obras espirituais que, segundo o ensino da época, poderiam reduzir a pena temporal dos pecados. Essas práticas passaram a ser associadas às almas no purgatório. E com o tempo tem o surgimento de um problema histórico, pois surgiram abusos graves. Alguns pregadores começaram a associar a indulgência a dinheiro. Um dos nomes ligados a esse escândalo foi de Johann Tetzel. Isso gerou uma grande reação. Um monge chamado Martinho Lutero protestou contra essa prática e publicou as 95 teses. Esse evento iniciou a Reforma Protestante. Agora precisamos fazer 3 perguntas bíblicas. Depois de entender a história, precisamos olhar para a Bíblia. Existem 3 perguntas muito importantes sobre esse tema. Agora que você entendeu como surgiu a ideia do purgatório, vindo então dessa tradição judaica, vindo também dessa interpretação do livro de 2 Macabeus, agora é hora de entender que a Bíblia fala sobre o purgatório. E vamos à primeira pergunta. A Bíblia fala de um fogo purificador? O texto usado para defender essa ideia de que a Bíblia fala sobre um fogo purificador é 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Mas quando olhamos o contexto, percebemos algo importante. O fogo prova as obras, mas não prova a alma.
O texto fala de perda de recompensa e avaliação do ministério, mas o texto diz será salvo, ou seja, o assunto não é purificação da pessoa, mas provação das obras. A segunda pergunta: podemos fazer algo pelos mortos? Aqui aparece novamente o livro de 2 Macabeus. Esse texto mostra uma prática judaica, mas precisamos lembrar, ele não faz parte do cânon aceito pelos judeus e protestantes, e ele não descreve um purgatório estruturado. E a terceira pergunta: como alguém imperfeito pode entrar no céu? A Bíblia responde, apontando para a obra de Cristo. Hebreus 10:14 diz: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A purificação final do cristão não vem de um lugar intermediário como o purgatório, mas da obra completa de Cristo na cruz. E aqui nós concluímos. Ao olhar para a história, vemos uma ideia do purgatório que se desenvolveu ao longo dos séculos dentro da tradição cristã, mas ao olhar para a Bíblia, nós sabemos que a nossa esperança, ela não vem de um lugar de purificação, mas ela vem da obra completa que Cristo realizou na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que você possa fazer uso desse estudo, desse devocional, não para causar debates, não para vencer algum tipo de conversa, mas para que você possa trazer clareza, entendimento e salvação. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo devocional.